pequenos momentos que a gente, enfim, pensa e fala, ok, isso aqui é histórico. Então eu convidei ele para ser vice na hora. Foi basicamente sem nenhum planejamento, para basicamente, né, o desespero da minha coordenadora de campanha. Em que a imprensa começou a ligar. A imprensa começou a ligar, começou a nos avisar, mas certas coisas precisam necessariamente ser espontâneas. A nossa pré-campanha, ela não é feita, e eu não quero aqui usar isso como um instrumento de marketing para dizer, mas ela é feita de coisas muito verdadeiras. Eu falo o que eu realmente penso sobre todos os assuntos que realmente nos interessam. Nós não estamos vendendo a mãe para tentar fazer o crescimento político que nós precisamos fazer. Nós ultrapassamos os governadores nas pesquisas justamente porque nós fazemos um enfrentamento ao Lula e ao Flávio de maneira clara. E eu acho que nesse instante todo mundo da imprensa já percebeu. Nós não adotamos a estratégia que, com todo respeito, os governadores Zema e Caia adotaram de ficar sempre na sombra lá do Flávio. O Flávio tem um ponto. O Flávio Bolsonaro não tem um ponto. O Flávio Bolsonaro tem apenas que devolver a casa lá na praia pro Richarlison. Flávio Bolsonaro tem apenas que se explicar para sua esposa das suas aventuras ao redor do Brasil que ele fez com seu amigo Borcaro. Flávio Bolsonaro tem que explicar o escândalo rachadinha. E é isso. Então, é muito errado a gente ficar assistindo essa postura dos demais pré-candidatos e não ser verdadeiros e honestos sobre o que eles realmente pensam sobre o próprio campo político e o campo da direita. E ao construirmos uma campanha, ou melhor, uma pré-campanha, tem que ser preciso nisso, falando o que a gente realmente pensa, falando o que a gente realmente sente, atos como esse, que envolvem o Haroldo, eles acontecem naturalmente, e isso nos deixa... São sincericídios. Até no vice. Exato. Foi um cometimento de um sincericídio até na hora de apontar o vice da chapa. Eu venho falando de todos os problemas e soluções econômicas que nós vamos precisar adotar no Brasil, que serão impopulares, e que se impopulares, terão que ser apresentados para as pessoas da mesma maneira, para não ser um estelionatário eleitoral. E ao fazer isso, novamente, e não se preocupar com as consequências em falar o que pensa e falar o que sente, estranhamente a gente cresce. E a gente vem crescendo do 1% aos 8% da última pesquisa Atlas, fazendo basicamente isso, fazendo um caminho muito sincero. Houve algumas conversas, que infelizmente algumas a gente não ainda está em condições de revelar, sobre partidos querendo se aproximar para nomear vice, só que essa é a eleição de estreia do Partido Missão. A gente não está afim, não estava em nenhum momento afim de comprometer a nossa atuação com práticas que a gente não concorda, especialmente práticas do ponto de vista eleitoral. Nós não queremos nos comportar aqui como os únicos puros, os únicos perfeitos, mas a classe política brasileira ela está muito viciada no método eleitoral presente. E a gente fala não só da compra de votos, que é a premissa, a base do modelo eleitoral que nós temos aqui, mas também de um uso extensivo de dinheiro, compra de influenciadores que não bate com a gente. Então a gente falou, não será assim, vamos fazer uma chapa pura. E nesse sentido, a aproximação com o Haroldo foi muito, muito natural. Foi um processo natural. Eu acho que precisava alguém complementar. Meu maior problema é um problema de validação. Se fosse falar em termos meramente eleitorais, validação e aceite por parte das pessoas mais velhas. As pesquisas nos mostram que há um gap de gênero, de sexo aqui, coloquem o termo que preferir, mas quando a gente vai se aproximando das mulheres que realmente nos conhecem, a gente vai bem. O problema, de fato, é uma validação dentro das pessoas mais velhas, dado que eu sou um pré-candidato mais jovem e que desafia, em grande medida, os dois ídolos das pessoas mais velhas. O Lula, ele vai muito bem entre as pessoas com mais de 60 anos, e o Flávio Bolsonaro vai por causa do pai também, com as pessoas de 50 anos para cima. E o recado que está dado nisso é como se fosse um jovem desafiante junto aos ídolos dessas figuras. Então, uma figura como o do Haroldo é muito importante para mostrar que as pessoas mais velhas não precisam ficar presas a essa dicotomia. Os mais jovens, como a pesquisa Atlas mostrou, não estão presos. A dicotomia e a tal da polarização, quem quebrou fomos nós entre os mais jovens. E isso precisa ficar muito claro. Não foram nossos adversários, todas aquelas construções de Simone Tebet da última eleição, ou mesmo o desenho dos governadores, aquilo fracassou. O que a pesquisa Atlas, agora dessa última semana, nos mostrou dentre os mais jovens, quem nos conhece, nós quebramos a dicotomia. A dicotomia ela está morta e ela está sendo sepultada, e onde ainda existe a dicotomia, com o lulismo e o bolsonarismo ainda de pé, com pessoas que ainda não nos conhecem. Então, naturalmente, nós precisamos mostrar que há uma porta de saída para esses eleitores, que eles não precisam ficar presos no engano, que é o engano do lulismo, que é o engano do bolsonarismo. O Haroldo foi uma pessoa que esteve no PL, partido do Bolsonaro, ele fez de maneira autônoma sua transição até o nosso grupo político, e eu acho que isso isso serve como uma espécie de exemplo, eu diria uma espécie de paciente zero, né? Ele é o primeiro dos homens da geração dele, uma figura do universo militar, do sul do Brasil, uma figura com uma diferença de idade com relação a mim, que olha e faz uma escolha consciente sobre um caminho
que as gerações mais novas já adotaram. Então, eu acho que isso é muito simbólico, eu acho que isso é verdadeiramente bonito, e aí isso vai nos ajudar com certeza a fazer com as gerações restantes que ainda precisam nos conhecer, o que nós já fizemos com os mais jovens, que é demolir a dicotomia Lula e Bolsonaro. Nós faremos isso de maneira clara. Passar a palavra, se quiser dar uma palavra aqui, e aí a gente abre para as perguntas com vocês, pode ser? Quando nós olhamos para o Renan... Obrigado. Quando nós olhamos para o Renan, olhamos e vemos um homem de 42 anos. Eu olho o Renan, vejo este homem de 42 anos, mas também vejo em ti, Renan, um espírito milenar. Em tu, que nós estamos cercados por espíritos de luz, e não necessariamente só os corpos físicos aqui presentes. Dito isto, antes de prosseguir brevemente, quero saudar os colegas jornalistas aqui presentes. Tenho o privilégio de atuar desde 1987 como jornalista militar, convidado que fui para fazer o Jornal dos Cadetes da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, e com uma produção profícua de jornais, livros e revistas, fiz jornalismo na UBRA e depois na Uniriter. Então quero saudá-los nessa condição e elogiar, reconhecer os veículos da RBS e da Rede Record no Rio Grande do Sul, que trataram o lançamento pelo Renan da nossa pré-candidatura à vice-presidência da República com muito respeito e profissionalismo. Lendo a matéria do Correio do Povo e da Zero Hora Hoje, que me foi mandada por amigos do Rio Grande do Sul, eu fiquei muito emocionado com o respeito da imprensa. A responsabilidade que eu tenho como gaúcho é gigantesca. Eu não vou decepcionar os gaúchos e muito menos o povo brasileiro ao lado do Renan. E oro todos os dias para o povo brasileiro olhar com o respeito que nós olhamos para o Renan e ungí-lo com a presidência da República. Porque eu sinto no meu coração. O Renan não é a terceira via. O Renan, para mim, é o único caminho a ser seguido pelo histórico do governo atual e o histórico do governo que eventualmente poderia ser exercido por Flávio Bolsonaro. Considerando o histórico político de ambos, onde a improbidade administrativa, usarei um termo genérico, ela foi vilipendiada. E quando eu olho para o Renan, e vou concluir agora, eu lembro do artigo 37 da Constituição Federal do Brasil. Lá estão elencados os princípios básicos da administração pública. E é fácil memorizarmos, porque a palavra alude à limpeza, limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lendo o que significa cada uma dessas palavras, eu vejo estas palavras amalgamadas no nosso pré-candidato à presidência da República. Então me perfilo e presto a minha continência garbosa e bem sincera à nação brasileira e ao próximo presidente do Brasil, com a permissão dos brasileiros que vão nos assistir. Presidente. Então, vamos para as perguntas, ficou à disposição. Um de cada vez. Quem começa? Eu tenho uma pergunta. Coronel, por que o senhor decidiu deixar o PL? Em 2018, eu olhei a candidatura de Jair Bolsonaro contra tudo aquilo que nós estamos vivendo naquele momento do país e decidi apoiá-lo como eleitor. E votei no presidente. E ao longo do período que se sucedeu, do governo, vendo tudo aquilo que aconteceu na pandemia, por exemplo, né, vários erros estratégicos cometidos, principalmente no que se refere à saúde pública, e no exemplo que um chefe de nação deve dar para o seu povo, eu fui me decepcionando. E aí, em 2024, ainda concorri lá a vereador em Porto Alegre pelo PL,
fui boicotado, o pessoal não me botou na televisão, talvez por eu ser um homem independente, né? Não me guio aí por vaidades, muito menos por aspirar a algum benefício pela candidatura. Então, vi o surgimento do Missão, agora, ano passado, um heroísmo e bravura, idealismo e destemor nessa juventude que o Renan reúne. Eu não pensei duas vezes, estava lá, gosto muito de animais, vivo resgatando cachorro na rua com a minha filha. Gostei. Fiquei feliz de saber que a Amanda também faz o mesmo. Tenho 10 cachorros que eu peguei abandonados na rua, 5 deles dormem ao redor da minha cama e me sinto muito protegido com eles. E por todas essas circunstâncias aí, eu vendo que o Missão tem esse DNA com a pureza que tem o Kim, perdoe-me, deputado, o atrevimento, eu lhe vejo, o senhor transpirando amor ao Brasil, bondade, principalmente pela sua descendência japonesa, que para nós é um paradigma de reconhecimento. Eu disse, vou lá me apresentar para a Missão, não vou só cuidar dos meus pet filhos aqui, de outras espécies, mas vamos lá ajudar esses moços e essas moças. Amanda Vettorazzo, Ana Ehring, falando contra facções criminosas. Olha a coragem das mulheres representantes do Missão, deputado Renan. Eu vou ficar lá na minha trincheira? Não, peguei, tirei o pijama, o pessoal em casa protestou um pouco, mas eu disse, não, eu vou lá me apresentar. Me apresentei, quis o destino que o Renan fizesse essa convocação agora. Eu tenho uma dúvida, eu tenho para os dois, na verdade, o senhor, há quanto tempo que o senhor está afiliado ao Missão e para o pré-candidato, para os dois também, assim, quais que serão as pautas prioritárias da chapa dos senhores? Eu vou responder a primeira pergunta e, naturalmente, o presidente tem muito mais legitimidade para falar sobre o restante da pergunta. O deputado Kim foi ao Rio Grande do Sul, dia 13 de abril, a juventude do Missão lá no estado me convidou, levei a minha filha, a Natália, 29 anos, também protetora de animais, tem um banho em tosa. O que me encantou, eu já estava bem influenciado pela minha filha, com 29 anos. Aí depois de ouvir ele falar, foi feito um chamamento ali, Alexandre, nosso chefe do Estado-Maior aqui, do grupo do Renan, fui lá, me apresentei, me alistei no Exército da Missão. Sobre a agenda de Brasil, eu sempre coloco em todas as últimas entrevistas, já nem ordem de prioridade, ordem de execução. Na transição a gente precisa passar a PEC do equilíbrio fiscal, que em 10 anos economiza 3,3 trilhões de reais, porque a crise fiscal que o Brasil está entrando ela é assustadora. Vocês devem ter visto os dados do CAGED, a economia brasileira já começou a travar. Nós temos que fazer alterações nas leis penais, leis de execução penal, e trazer o que a gente chama de direito penal do inimigo para que o presidente da República, já a partir do dia 5 de janeiro, possa iniciar um combate muito duro com relação a facções, para permitir que os brasileiros possam andar na rua e usufruir da sua liberdade, que hoje é meramente nominal. Há uma sensação por parte de todos os brasileiros, em todas as viagens isso fica claro, de que nós não acreditamos mais que as coisas aconteçam aqui. De que no Brasil simplesmente as coisas vão se empurrando e elas estão indo sempre numa tendência descendente e nós nunca conseguimos resolver os problemas mais básicos da favelização das nossas cidades, do aumento da violência, da economia que nunca anda, aumento de impostos, inviabilidade das nossas cidades, do nosso modo de vida. Então, esses dois temas são dois temas centrais para que a gente possa andar. A agenda de competitividade, ou seja, reformas que mexam seja com a legislação trabalhista, investimentos na área de infraestrutura, de estradas de rodagens, ferrovias, portos e energia, para que em 2 anos as atividades econômicas mais complexas possam acontecer no Brasil. Um realinhamento do Brasil dentro da política internacional, dentro de uma espécie de uma nova ordem global que China e Rússia, China e Estados Unidos já estarão vivendo essa guerra fria, e a questão das terras raras tem que ser muito bem ponderada aqui, porque isso representa o posicionamento do Brasil nesse mundo. E, por fim, acho que seriam os 2 últimos anos do meu mandato, a lei de responsabilidade gerencial. Infelizmente, acho que é um tema muito grande para eu tratar aqui na coletiva, mas seria a verdadeira reforma política que o Brasil precisa para que o Brasil nunca mais fique na mão do centrão. Hoje o país ele vive um regime em que um centrão, que tem mais de 300 deputados federais e uma plétora de prefeitos espalhados pelo Brasil, essas pessoas vivem da compra de voto, criaram um sistema político inviável, e aí o Brasil, que fica inviabilizado, acaba
dependendo de decisões de entidades anômalas como a STF, que se torna um verdadeiro poder executivo ou legislativo, dependendo do dia. Então, esta resposta política, que é a lei de responsabilidade gerencial, seria o grande legado que nós deixaríamos. Dê a ordem aqui, mas basicamente de prioridade, porque para resolver os problemas brasileiros vai precisar seguir essa ordem. Só puxando esse fio, a ideia é apresentar um programa de governo com esses principais pontos, essas pautas na convenção. Vai ser dia 1º de agosto em São Paulo, a gente pode confirmar? 1º de agosto em São Paulo. Vai ser... E vai ser o livro amarelo da campanha. Nós temos aqui, inclusive, o livro amarelo, esses que são os estudos preparatórios do livro amarelo. Que, tá, se quiserem, a gente pode até passar para vocês. Só que isso é compilado e tornado as nossas propostas de campanha. Então, tudo estará lá no dia 1º e vocês vão poder escrutinar, discutir. E a ideia do senhor é se mudar para São Paulo, seguir fazendo a agenda juntos, só se puderem falar um pouco dos próximos passos agora que foi definido, enfim, candidato e vice. Eu estou à disposição do Renan, do Missão, da Amanda, do Kim, Alexandre, todo esse grande time do Missão. Estou à disposição. O que o presidente precisar de mim, estou ao lado dele. Nós pretende se mudar agora para São Paulo ainda, né? No momento, eu tenho que me planejar um pouquinho, porque, como eu disse, 10 pet filhos em casa, mais a minha filha, mas naturalmente a prioridade é a nação brasileira. Estou bem representado pela minha filha lá, que ontem, ao vir para cá, já incumbi ela dessa missão. Além de cuidar dos delas, cuidar dos meus também. E uma das minhas cadelas, uma das fêmeas lá, deu cria, 6 lindos cachorrinhos, que estou cuidando bem deles, e vou ficar com um, que vai se chamar Missão. Uau! Então, sempre promoção, então, se quem quiser adotar já. A estratégia e o desenho nosso é, naturalmente, em alguns eventos ele está comigo, mas a gente vai precisar fazer a cobertura de muitas ações. Então, nós temos hoje reuniões com o mercado financeiro, acho que o Kim, como nosso ministro das reformas, ele vai poder fazer essas reuniões enquanto eu estiver em viagem. Algumas ele estará comigo, outras ele participará de reuniões com os pré-candidatos a governo, ajudar nas chapas ao redor do Brasil, porque o Partido Missão está com chapa em todos os estados. Então a ideia é justamente estar nos lugares diferentes a maior parte do tempo. A ideia é a gente cobrir o maior número de lugares. Nós temos uma campanha, eu volto a colocar, uma campanha pobre. Como ela é pobre, não tem jatinho. Como não tem jatinho, dá para eu e ele estarem, né? Então nós vamos ter que fazer... vamos ter que usar a estratégia de corpos diferentes em espaços diferentes para compensar a ausência de recursos. Mas nunca sabemos, né? Há um surto de otimismo com relação à nossa pré-campanha e acho que teremos recursos para ter uma campanha do ponto de vista logístico mais efetiva. Pode mandar, gente. Você não perguntou ainda, né? Vocês estão tímidos. Não, eu tô falando porque pelo amor de Deus. Deputado, o senhor ia disputar o governo de São Paulo? Qual o motivo pela desistência? O principal é porque o Renan vai ganhar. E o Renan precisa de um ministro de Estado para tratar da reforma fundamental, que é, como ele colocou, eu apresentei a PEC do equilíbrio fiscal, que precisa ser aprovada antes do Renan assumir, porque senão o Renan já assume com praticamente 100% das despesas sendo obrigatórias, sem nenhum espaço para discricionário, que significa fim de farmácia popular, fim de CAPES, fim de CNPq, zero investimento em segurança pública do governo federal, enfim, tudo que está nas despesas discricionárias, né, infraestrutura, por exemplo, acabaria do dia para a noite, então a gente precisa fazer, digamos assim, uma PEC da transição às avessas, né? Então, como o Lula fez para gastar mais fora do teto, a gente vai cortar esses gastos e impor novos limites desvinculados à receita pública e desindexados do salário mínimo na fase de transição, para o Renan já assumir com o espaço fiscal para promover o programa de infraestrutura. A gente está falando no livro amarelo aí de mais de 30 mil quilômetros de malha ferroviária, a gente está falando também da instituição de um prontuário único com inteligência artificial para o SUS, a gente está falando da construção do maior presídio das Américas, enfim, bastante coisa que vai exigir investimento e a gente vai abrir. Países desenvolvidos têm ali 60%, 70% do orçamento discricionário, a gente tem 4%. Né? Então, esse espaço que a gente vai abrir, que precisa de um ministério para fazer essa reforma, além de um pente fino e de uma reforma que a gente vai precisar fazer nos 50 mil cargos de livre nomeação que o presidente da República vai ter. Eu acho que se a gente não filtrar nenhum currículo somando todo mundo do partido, a gente não conhece 50 mil pessoas. Sim. Então a gente vai precisar fazer um pente fino, quais cargos precisam existir, não precisam existir, e a qualificação, o filtro, né? Apesar de não ser concurso público, porque não são cargos efetivos, a gente fazer uma espécie do nosso concurso público para esses cargos de livre nomeação.